Prefeito, primeiro, só fazendo uma conclusão aí da sua fala toda, o senhor sintetizou tudo que a gente pode esperar do senhor nessas últimas palavras aí agora. Que tudo que o senhor está prometendo em cada uma das atividades que tem ido, em cada um dos caminhos que tem percorrido, o senhor assumiu o compromisso aqui, certamente que o senhor está assumindo todos os dias, que é de fazer essas promessas acontecerem. Eu escutei tudo que o senhor falou aí sobre a educação, sobre a infraestrutura, sobre a questão da cidade como um todo. Eu te pergunto, para poder começar essa nossa conversa, nós temos algumas perguntas aqui já, quais são as principais diferenças que a sociedade vai enxergar em relação à postura do prefeito atual e do prefeito Calil? Olha, eu acho que não tem diferença. O que o Calil prometeu no primeiro mandato foi pôr para funcionar o que estava parado. E ele fez isso. O Hospital do Barreiro é um exemplo. Estava pronto com 20% da capacidade de funcionamento. Pôs para funcionar. Pôs para funcionar tudo que estava parado. No segundo mandato, ele prometeu que ia fazer as obras. E isso está no nosso plano de governo, e isso está no planejamento que nós fizemos. E o que eu vou fazer? Então, eu fiz parte do governo desde o primeiro momento. Estou trabalhando nesse projeto todo desde o primeiro momento. Então, não deve ter diferença. A única diferença é que ele é uma pessoa, eu sou outra, mas o projeto, o trabalho é o mesmo. Sim, foi isso que eu realmente imaginei, mas certamente tem diferenças de comportamento, de posicionamento, mas da gestão, certamente são governos muito iguais, muito próximos um do outro. Tanto que o senhor esteve lá ao longo desse tempo inteiro. A nossa presidente Nelly está querendo dar uma palavra aqui, eu vou passar para ela logo de imediato e depois sigo para as outras perguntas. Obrigada, GCO. Obrigada, PCO, pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. Prefeito, tem diferença. E muita diferença. Inclusive, se eu estou aqui hoje, é porque tem muita diferença. A prefeitura está aberta ao diálogo agora. Escuta, não impõe, compõe. A diferença é gritante. A educação que o senhor tem, que é de berço, como o senhor mesmo já disse, é completamente diferente. E a Câmara, com toda certeza, que quer a construção da nossa cidade, vai estar com o senhor em todos os momentos. Obrigado. Enquanto o senhor tiver diálogo, porque a cidade já entendeu, a Câmara não é subserviente à Prefeitura, a Câmara é parceira, a Câmara trabalha junto, a Câmara quer construir a cidade, e o senhor dá esse espaço. Parabéns pelo diálogo, parabéns pela abertura, parabéns pela construção. Está aí o resultado que vamos obter com relação à mobilidade. Só conquistamos um acordo, só conquistamos um projeto construindo a várias mãos. Parabéns. Mas há diferença, viu, gente? Eu tinha que falar sobre isso. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Vamos fazer uma colocação agora com o Roberto Hilton, caro prefeito. O Roberto Hilton é publicitário, um dos mais reconhecidos daqui do nosso estado. Por favor, Roberto. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Boa tarde a todos. A pergunta não é muito fácil, não, mas eu sei que o senhor também é atleticano. Eu fiquei muito surpreendido com os valores que a prefeitura colocou de contrapartidas para a Arena MRV. Então, eu gostaria de saber a opinião do senhor, até que ponto isso pode comprometer esse projeto e o que nós podemos esperar em relação a isso. E só para complementar, porque quando a gente vê o que foi feito na Arena do Corinthians, do Internacional e outras por aí afora, realmente fica um pouco, digamos, fora do padrão, né? É isso. Obrigado. Olha, a aprovação da Arena MRV, né, que agora chama, ela passou por vários estágios, foi discutida em vários segmentos, e acabou fechando-se um acordo naquele momento de uma série de obras
que estariam na contrapartida. Eu já fui procurado pela direção da Minas Arena, no qual eles me alegaram uma certa dificuldade de cumprir todas aquelas etapas nos prazos definidos. E eu pedi a eles que mostrassem exatamente o que é, e nós, para que podemos estudar esse fato de, se for o caso, atrasar a entrega de um. O que não pode atrasar é o acesso ao campo. As avenidas de acesso, a avenida de acesso ao campo, ela não pode atrasar, porque senão não tem como dar o alvará de funcionamento. Agora, as obras que são mais afastadas ou que não têm tanto impacto, nós estamos prontos a discutir com a Arena MRV, entender o problema deles, e, se for o caso, adiar, se for o caso, podemos até voltar a discutir algumas menções lá. Não temos nenhum tipo de restrição de discutir e conversar isso. Podemos abrir a conversa a hora que eles já nos procuraram, mas a hora que eles trouxerem as propostas concretas, pronto para sentar e discutir e entender. Não porque é o Atlético, mas sim porque é um empreendimento dentro de Belo Horizonte e que interessa toda a população. Se o Cruzeiro, o América, quem quer que seja outro time, tiver um problema com a gente, nós já resolvemos o problema do Cruzeiro quando ele quis vender a sede campestre dele. Foi a prefeitura que facilitou a vida do Cruzeiro para fazer isso, sempre respeitando a lei, sempre respeitando as regras e sempre respeitando os contratos. Agora, se tiver alguma dificuldade, vamos conversar. Não tem problema com isso, não. Eu quero que o Atlético seja um grande timão, mas quero que o Cruzeiro também seja, quero que o América também seja, porque é importante para Belo Horizonte ter um futebol forte, que faz frente ao Brasil, para que nós possamos trazer para cá craques, Hulk, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, que eles têm que vir para Belo Horizonte sabendo que aqui é a terra do futebol, e tem 3 grandes clubes, e vamos trabalhar para isso. Obrigado, prefeito. Vou passar agora para o nosso Salvador Ohana, do Cindy Lojas, da Clus, que vai fazer uma pergunta aí, embasado no comércio, na atividade do setor produtivo em Belo Horizonte. Fuad, tudo bem? Bem, boa tarde. Eu vou fugir um pouco da pergunta do comércio. Eu gostaria de perguntar o seguinte, aproveitando que o prefeito de Nova Lima está aqui, e o de Belo Horizonte, hoje a gente tem, ali na região do Belvedere e do Vila da Serra, um gargalo enorme de trânsito. Quem mora no Belvedere, para descer para a cidade, demora 1 hora. E na hora de rush para subir, pior ainda. Então, aproveitando que os 2 prefeitos estão aqui, a gente tinha que arrumar uma solução ou um projeto das 2 prefeituras para solucionar essa mobilidade, que melhora para os moradores e para todos os comerciantes de Belo Horizonte e de Nova Lima. Obrigado. Eu tenho falado com o prefeito de Nova Lima que os moradores que pagam imposto lá usam o serviço de Belo Horizonte, que agora eu vou cobrar pedágio para eles ir para cá, porque não está dando conta. Brincadeira. Olha, nós temos um projeto já aprovado, como contrapartida de uma obra que vai ser feita lá em cima, que permitirá, pelo menos no papel, diminuir muito o problema de trânsito que nós temos ali na Raja Gabagre, em frente à Nossa Senhora do Carmo. Minha expectativa é que nós tenhamos obras iniciadas nesse 2º semestre. Tá certo? Então, é uma contrapartida, é supervisionada e conduzida pela Prefeitura de Belo Horizonte, mas com recursos de contrapartida. Então, aquele é um ponto, eu vivi muito ali, eu morei em Nova Lima, quase que eu fui prefeito de Nova Lima, aí vim para Belo Horizonte. Então, mas lá nós vamos resolver isso, o projeto já está pronto, o recurso já está separado, agora é começar. Obrigado, prefeito. Parabéns. Vou passar a palavra agora para o nosso Evandro Negrão de Lima, que vai fazer uma pergunta também para Vossa Excelência, caro Fuad. Prefeito, uma boa tarde. Boa tarde. E parabéns pelo discurso. Eu sou empresário do setor imobiliário
E o que a gente mais quer fazer é investir, fazer obras que o senhor mencionou aqui. E nem sempre a gente vê essa reciprocidade, apesar de eu saber que ela existe, mas na ponta a gente às vezes tem alguma dificuldade com isso. E tem 2 pontos que eu queria indagar ao senhor, se está no radar do senhor alguma avaliação. A gente está no período de transição da Lei de Uso do Solo, e do dia 5 para o dia 6 de fevereiro do ano que vem, o coeficiente de aproveitamento dos terrenos vão todos mudar para 1. E aí, ou o terreno vai ter que cair de preço, ou o apartamento vai ter que subir muito de preço, e a gente acha muito difícil todos os dois acontecer. Eu não sei se existe por parte da Prefeitura alguma expectativa de reavaliar isso, ou de encarar isso de alguma maneira, ou se vai seguir conforme está previsto na lei aprovada. E o segundo ponto é que a nossa atividade é muito capital intensivo. E a Prefeitura agora tem exigido que, ao protocolar os projetos de edificação de empreendimento, a gente já tenha as UTDCs, que são as unidades de direito de construir, o que aumenta o nosso CAPEX e que é mais uma barreira para fazer mais investimentos. Historicamente, a gente sempre tinha que apresentar as UTDCs na hora do alvará e não na hora do protocolo. Então, a minha pergunta para o senhor objetivamente, essa questão da lei, da mudança do coeficiente de 5 para 6 de fevereiro, se tem alguma coisa que a Prefeitura vai fazer em relação a isso, e a questão das UTDCs, de apresentar elas no alvará e não no protocolo. Obrigado. Na realidade, isso ainda não entrou na nossa pauta. São tantos assuntos que esse é um assunto importante, mas ainda não entrou na nossa pauta, então eu não tenho. Mas o nosso secretário de Política Urbana, doutor Fleury, não sei se você já conhece ele, ele é uma pessoa muito qualificada, né? E ele está estudando todas as questões relativas à área que impactam, de alguma forma, a nossa política. Nossa política maior é incentivar o investimento, buscar, isso é como política maior, buscar novos empreendimentos para Belo Horizonte, fazer as coisas acontecer. Construção civil, o efeito multiplicador da economia, você sabe, melhor do que eu, é muito grande, nós não podemos abrir mão disso. Agora, nós não estudamos, eu, particularmente, não entrei ainda nesses 2 detalhes. Boa sua lembrança, porque eu vou perguntar para ele, é uma pena que ele não está aqui hoje, que a esposa dele perdeu uma afilhada e ele teve que visitá-la, ir lá no velório. Eu vou perguntar para ele e depois, se você me der seu contato, eu te dou a notícia. Tá bom? Prefeito, mais 2 perguntas aqui. Uma relacionada a uma iniciativa que tem em Belo Horizonte muita força. Nós temos 2 pessoas aqui que são alinhadas com essa área, e aí eu cito aqui o meu caro Léo Dias, que é de uma iniciativa que visa criar investimentos em startups da cadeia do agro. E o nosso Fábio Veras, que também é um lutador nessa área de inovação, dessa área de tecnologia. Eu queria que o senhor discorresse algumas palavras, mas eu vou passar a palavra ali para o Fábio Veras, para que ele também fale um pouco sobre essa realidade que a gente tem hoje em Belo Horizonte. Prefeito, bom dia. A professora Anastasia teve o tirocínio de criar o Sistema do Desenvolvimento Econômico, ocasião que nós fomos colegas naquele colegiado Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu me recordo muito claramente na concessão da primeira PPP de rodovia do Estado, Campos das Vertentes, Joatuba a São Sebastião do Paraíso, o seu destemor e ousadia em lutar contra interesses poderosos para criar economicidade naquela tarifa, numa PPP muito bacana que foi feita naquela época. Então, não lhe falta destemor como característica pessoal, o seu testemunho disso. A Prefeitura tem um projeto incrível, que é capitaneado pelo Leandro, aqui presente, da Prodabel, de formação tecnológica para mulheres e vulneráveis sociais. Um programa fantástico que tem todo o nosso apoio. Eu falo aqui representando o Sindicato da Indústria de Software, porque 70% das empresas de TI e software em Minas estão na região metropolitana de BH. Mas eu queria ouvi-lo sobre 2 aspectos, prefeito. Primeiro, a perspectiva desses 2 anos, pelo menos, que o senhor tem pela frente, da gente iniciar um legado trazendo noções de lógica de programação, pensamento matemático e programação para a rede de escolas públicas no ensino fundamental.
Esse é um sonho que transforma as cidades ao longo das gerações e que está na sua mão iniciar esse projeto para a gente realmente fazer a diferença para os nossos filhos e para os nossos netos. E o outro, prefeito, a despeito de toda a intenção, Belo Horizonte perdeu o glamour, perdeu o prestígio, perdeu a articulação na perspectiva de ser um ecossistema vibrante que já foi no passado. Perdeu para quem? Perdeu para Florianópolis, perdeu para Recife, perdeu para São Paulo, não pelo peso econômico, mas pela capacidade de ter uma cidade que lidera e que articula. Por que não criarmos um CID municipal, honrando aí o legado que o professor Anastasia nos deixou, com o maior programa de inovação na esfera pública, um programa de aceleração de startups? A cidade está deixando a desejar e o senhor tem a certeza de contar com a comunidade empresarial, a comunidade de startups, em toda iniciativa que o senhor convidar para a gente construir essa concertação, desde que seja objetivo, seja real e seja concreto, o senhor tem a oportunidade incrível de deixar um legado para a cidade. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa ao Leandro, que eu esqueci de falar do Programa de Inclusão Digital de Belo Horizonte, que está em pleno vapor. Nós temos um programa capitaneado pela Prodabel de implantar em todas as vilas e favelas de Belo Horizonte uma internet, Wi-Fi grátis, um equipamento, enquanto for, não tiver, para atender 372 mil pessoas que hoje vivem nessas áreas sem condição de ter acesso à internet. Temos uma conversa inicial com o SEBRAE que vai nos ajudar a usar esse sistema como treinamento para uma série de crianças. Nós já temos dessas coisas, são 200 e poucas vilas e favelas, já temos 70 prontas. Ou seja, pessoas que hoje têm dentro de casa um computador que fala com a internet, que estuda, que pode vender, que pode trabalhar, já tem lá. E, como você mesmo falou, a Prodabel hoje é talvez o celeiro mais importante de formação de equipes de TI de Belo Horizonte e talvez de mais lugares, né, Leandro? Então, nós estamos fazendo isso. A sua proposta é uma proposta de incluir dentro da escola, como você sabe, nossas crianças são crianças de primeiro, pequenas ainda, não sei se é o caso de já colocar, né, nesse primeiro grau, né? Mas uma ideia boa. O Leandro está aqui, vamos discutir com ele depois, e, se for o caso, vamos procurar a professora Ângela, que é a nossa secretária de Educação, para ver com ela o que é que nós podemos incluir. Hã? Pois é. Essa é uma questão que nós temos que sentar. Eu trouxe aqui 500 problemas, pensei que ia levar uma solução, estou só levando problema. Vocês estão vendo, né? Só estou trazendo problema para mim, né? Depois, Leandro, vamos conversar sobre isso para a gente resolver? Aí a gente vai conversar, tá bom? Meu caro prefeito, vou analisar as duas últimas perguntas aqui, um com o dirigente da Abrazel, que é talvez um dos setores que mais sofreram aí nesses últimos tempos, que é o Fernando. O Nando também é um dos anfitriões aqui que está recebendo conosco, é o responsável pelo Espaço MIT, pela história do porcão em Belo Horizonte. E aí, na sequência dele, a gente vai fazer uma pergunta de cunho político, a partir da Rosália Dairel, que está onde? E, obviamente, o João Marcelo, prefeito de Nova Lima. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês não imaginam a alegria que eu estou de receber tanta gente bacana aqui na casa novamente. Muitos sabem, eu acho que todos sabem que Belo Horizonte foi a capital, talvez, que ficou mais tempo fechado durante a pandemia e que realmente, e o setor de bar e restaurante pagou uma conta desproporcional em relação a outros setores, né? E a pergunta é, existe algum tipo de projeto, porque eu vi o senhor falando sobre eventos externos, e eu acho muito justo isso, mas existe alguma coisa que visa reparar esse setor que sofreu tanto e muito mais do que outros, principalmente em Belo Horizonte? Olha, nós fizemos o programa Reativo a BH, né? Você não tem aqui, mas os restaurantes que têm mesa do lado de fora, que pagavam uma taxa e renovar, suspendemos, tiramos vários preços públicos, liberamos para as pessoas poderem trabalhar e ampliar áreas. Você não precisa ampliar a área, porque aqui é um gigante, né?
Mas foi feito um programa de simplificação de todos os procedimentos que qualquer bar, restaurante, comércio, o Cid Lojas está ali, que acompanhou isso mais de perto, e foi feito isso para lá. Eu até penso em alguma coisa, mas eu não consigo ver o que nós podemos atender a mais para todos os setores, porque bar e restaurante é um setor super importante, foi muito penalizado, eu tenho certeza disso, mas nós precisamos olhar para o comércio como um todo, né? E eu aguardo ideias. Se você tiver, por favor, me encaminhe, porque eu não consegui ainda visualizar mais do que nós já fizemos do Reativa BH. O problema do Reativa BH é que tem muita gente que não sabe o que está autorizado lá. Não sabe. Precisa olhar mais com detalhe o Reativo BH para poder entender tudo que nós já liberamos. Parece pouca coisa, mas é muita coisa que foi feita lá no Reativo. Mas, se você tiver algumas ideias novas, por favor, desde que não seja parar de pagar imposto, que nós precisamos pagar imposto, o resto nós conversamos. Prefeito, parece que tem algo acontecendo lá na Câmara dos Vereadores. A Nelly, o Gabriel vai falar. Quero te cumprimentar e repetir a minha presidente aqui, que diferença o senhor conta com esse vereador para fazer dessa cidade uma cidade muito feliz. Qualquer música que porventura a gente tenha vai ser rapidamente aparada, porque o senhor merece o apoio integral da Câmara Municipal para cuidar de Belo Horizonte um outro tempo nessa cidade. E uma prova disso... Obrigado. Uma prova disso, respondendo, é que hoje à tarde, às 4 horas, eu estarei com o secretário Josué Valadão. Eu sou autor da lei de eventos na cidade, junto com a presidente Nelly Aquino, para facilitar o setor. Dia 24 de julho, eu vou dar meu mestrado lá na London School e comprei um show do Elton John no Hyde Park. Por que é que em Belo Horizonte o parque municipal não pode ser utilizado para eventos? Por que o número de eventos é tão pequeno? Por que a burocracia para quem faz uma festa é tão ruim? Essa cidade não pode perder para Lima, no Peru, o polo gastronômico da América Latina. As pessoas têm que vir para cá comer, se divertir, usar a nossa cultura como um grande atrativo. Então, hoje, 4 horas, o projeto vai ser fechado, protocolado amanhã na Câmara, para facilitar a vida e reparar o que aconteceu na pandemia. E isso só é possível porque a Câmara Municipal e a Prefeitura, poderes independentes e harmônicos entre si, estão em total sintonia com o prefeito Adnon. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Vamos passar, então, para finalizar com a Rosália Dairel. E, antes disso, eu aqui até o nosso prefeito de Nova Lima, João Marcelo. Rosália, um minutinho da pergunta, o João Marcelo vai falar primeiro. Desculpa. Prefeito Fuad, sempre uma honra te encontrar. PCO, Gustavo, agradecer o convite. Sou João Marcelo, apresentado aqui como colega de sofrimento, né? E realmente, quando a gente vê a apresentação do Fuad, falando sobre o enfrentamento à pandemia na saúde, a recuperação do aprendizado na educação pós-pandemia, os desafios do transporte público e da mobilidade urbana, os problemas com as encostas, as similaridades são muitas, claro que com diferentes proporções, né? Os desafios dos prefeitos muitas vezes se encontram. Hoje nós somos a 3ª maior região metropolitana do país e falo até em nome de colegas prefeitos de cidades vizinhas. Aqui na região metropolitana, nós sentimos recentemente um sentimento muito próximo da Câmara, de distância da Prefeitura de Belo Horizonte. Já é uma postura diferente com o prefeito Fuad, posso aqui admitir. E a minha pergunta diante disso é como o senhor, como na sua visão, você acredita que nós podemos encontrar caminhos e oportunidades de desenvolvimento metropolitano de maneira efetivamente integrada, como a nossa região merece. Então, eu acho que é um ponto de vista que a gente já teve a oportunidade de discutir pessoalmente, mas que acho interessante ser compartilhado nesse almoço. Obrigado. Obrigado, prefeito. Caro prefeito, eu gosto muito de conversar com você pela sua inteligência, pela sua capacidade de tão jovem, está dando as suas posições muito consistentes, muito maduras.
Belo Horizonte, na realidade, é uma cidade que faz parte desse conjunto. Nós temos 30 e tantas cidades nesse problema. A presidente da associação tinha marcado a reunião, acabou não marcando. Eu vejo Belo Horizonte pronto para participar de qualquer movimento da região metropolitana. Eu tenho algumas preocupações, principalmente com água, que nós precisamos de conversar sobre isso. Então, nós temos uma pauta. Precisamos sentar. Se você quiser fazer essa reunião, sentar, muito prazer, e nós vamos levantar as nossas preocupações, cada um vai levantar as suas, né? E nós vamos fazer. Mas não preocupa, não, que eu não vou prender com pedágio lá, não. Eu falei só de brincadeira. Caro prefeito, vamos finalizar o nosso conexão, escutando aqui rapidamente o nosso ministro Antônio Anastácio. Me permita, Fuad, falar aqui ao seu lado, que me dará muito prazer. Minhas amigas, meus amigos, senhoras e senhores, cumprimento a todos, já foram saudados. Me permita uma saudação a todos os convidados, na pessoa do governador Eduardo Zeredo, que revejo aqui com muito gosto. Mas eu queria dizer que eu sou testemunha, meu caro Fuad, de 27 anos de nosso convívio, de nossa amizade. Muitos aqui talvez não conheçam, e certamente fora a dona Mônica, secretário Colombini, que aqui estão, a proximidade, de fato, que tem o nosso querido Fuad com Belo Horizonte, sua cidade natal, mas eu quero ser testemunha do empenho, da dedicação, do profissionalismo de que Fuad tem durante a sua trajetória toda. Desde o Banco do Brasil, Banco Central, o governo federal, fomos colegas do governo Fernando Henrique Cardoso, depois do governo do Estado, trabalhamos lado a lado, secretário da Fazenda, secretário do Planejamento, depois como vice-governador, governador, sempre juntos, e agora Fuad, prefeito. E quero dizer também que Fuad, que disse aqui que não tem, vamos dizer assim, não tinha pretensões, de fato não tinha, mas sensibilidade política sempre teve muito bem. Faro agudo, bom senso, equilíbrio, racionalidade, convergência, são todos exemplos da sua conduta. Sua probidade, seu empenho, seu denodo, eu sou testemunha empenhado disso. Ademais, não quero me estender, porque poderia falar muito sobre o querido Fuad. Recomendo de modo enfático. Quem não leu os livros do Fuad deve fazê-lo, porque eu fui dos primeiros a ler e dei para muitas pessoas, inclusive o doutor Salvador, que depois deu para vários outros. Deixa eu fazer uma confissão aqui. O terceiro está no prelo. Ótimo. Vamos também já? Vai sair. Chama Lembranças, Marcas do Passado. Muito bem, muito bem. São até um pouco picantes, mas são bons, muito bons. Eu quero, então, agradecer muito, cumprimentar, e meu caro Paulo César, Gustavo, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que feliz está Belo Horizonte, com Fuad na prefeitura, grande escritor, e, além do mais, não pode deixar de mencionar, grandes atleticanos, meu caro Fuad? Muito obrigado, parabéns, Fuad! Bem, doutor Fuad, eu acho que melhor encerramento a gente não poderia ter, com o nosso Anastasia reconhecendo a sua trajetória, contando um pouco mais sobre o valor que você tem como gestor público. Queria te agradecer em nome do Conexão Empresarial. Esse momento para nós é muito importante, retomada. Nós temos aí o Conexão Empresarial chegando entre os dias 7 e 10 de julho em Tiradentes, mas antes disso, fazer dois registros aqui bem importantes. Em Belo Horizonte, nós tivemos dois grandes movimentos que aconteceram aí recentemente. Um é em relação a Uzi Minas, onde ela colabora com Belo Horizonte, criando mais uma atividade voltada para o atendimento à saúde, e isso muito por conta do nosso Sérgio Leite, que está aqui, que é o presidente do Conselho de Administração da Uzi Minas. Parabéns. E, para finalizar, na nossa última edição do Conexão Empresarial, a gente teve a oportunidade de receber aqui, caro prefeito, uma das pessoas que mais trabalharam pela comunicação em Minas Gerais, pelo desenvolvimento da propaganda em Minas Gerais. Esse cara, especificamente, eu tive o privilégio de acompanhá-lo desde a minha infância, sempre tive ele como uma das pessoas mais elegantes na postura, na roupa, na aparência, em tudo.
que se chama Álvaro Costa Rezende. Ele esteve aqui no nosso último Conexão Empresarial, partiu. Obrigado, Adolfo, por estar aqui presente. E obrigado ao nosso Álvaro também, por sempre ter estado presente e ajudado tanto Belo Horizonte. Caro prefeito, mais uma vez, muito obrigado por estar aí à frente da nossa cidade. O senhor vem carregado dessa admiração que o próprio Anastasia sintetizou. A gente tem uma expectativa no senhor muito grande e, obviamente, a gente espera que o senhor consiga concluir todas as promessas e todas as necessidades que a gente tem em Belo Horizonte nesses próximos 2, 3 anos aí no seu mandato. Obrigado pela presença aqui no Conexão, obrigado a cada um que esteve aqui conosco e vamos para o próximo Conexão Empresarial. Obrigado.